Ok. Olá. Continuando com a ideia do limite lateral, antes da gente falar do teorema de confronto, existe uma coisa. Todos aqueles resultados que eu falei, que a gente encontrou para limites de um lado só, também continuam valendo para o limite lateral. A única coisa que você tem que fazer de alteração é onde você tem x tendendo a A, você substitui para limite quando x tende a A, mais ou limite quando x tende a A menos. E todos aqueles resultados continuam valendo, tá? Você, por exemplo, pode fazer o limite quando x tem. X é quinta, quando x tende a 2 positivo, ele vai ser igual a 2 a quinta. Ou 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32. Então, todos aqueles resultados que vocês viram para calcular limites continuam valendo para limites laterais. Vamos dar um exemplo agora de como é que você faz para encontrar limites laterais. E como é que você mostra que um limite não existe. Vamos pegar, tá? Título de exemplo. Essa função daqui, ela é igual a x à quarta mais 2x. Se o x é maior do que zero. Ela é igual a 2, se x é igual a zero. E ela é igual a x menos 1, se o x for menor do que zero. Essa função daí tem um gráfico curioso. Lembra lá quando eu falei da última aula sobre os limites laterais? Então, no 2 ela vale. Aqui, quando você tem uma função que tem vários intervalos, você tem que pensar o gráfico dela em termos de pedaços e etapas. Vamos trocar x à quarta aqui, porque x à quarta a gente ainda não viu como é que calcula o gráfico. Vou pegar x ao quadrado mais 2. Simplificar um pouquinho nossa vida. Então, olha só. Ela vale 2 aqui. Para cá ela vale... Ela fica assim. Toda hora estão mudando, né? Porque eu quero dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece com limites. Então, olha só. Ela no ponto zero vale 0. Depois do zero, ela vai valer. Depois do zero, ela vai valer x ao quadrado mais 2. E antes do zero, ela vale x menos 1. Então, o gráfico dela é assim. Que é uma bolinha aberta. A bolinha aberta denota que... A bolinha aberta, tá? Embora eu esteja usando isso como um exemplo, mas a bolinha aberta denota o limite lateral. Ou denota o limite. Eu sei que é meio esquisito fazer o gráfico dela assim, mas intuitivamente, quando você faz uma bolinha aberta no gráfico de uma função, é isso que você está querendo dizer. E, na verdade, é isso que a gente vai calcular. O limite lateral dela quando x tende a mais, quando x tende a menos. Os limites laterais vão ser iguais a 2 e menos 1. Graficamente, ele é representado assim, essa ideia do limite lateral. Parece que eu estou indo meio de trás para frente, mas é assim, intuitivamente é isso que acontece. Vamos fazer uma conta e mostrar então como é que eu faço para calcular esses limites laterais. Então, olha só. Limite quando x tende a zero mais. Como é que eu trato uma função que tem várias definições? Simples. Você olha pelo seguinte: se o x é zero mais, significa então que o x é maior do que o zero. Para efeitos desse limite daqui, o x é sempre maior do que zero. E se o x é sempre maior do que zero, significa que a regra que vai ser a função é x ao quadrado mais 2. Então, esse daqui não é nada mais, nada menos do que o limite quando x tende a zero mais de x ao quadrado mais 2. Mas o limite de x ao quadrado mais 2 a gente sabe calcular. E a gente sabe que é só o 2. Mesma coisa agora, o limite quando x tende a zero menos. O limite quando x tende a zero menos é o quê? A regra
Se o x é zero menos, significa que o x é sempre menor do que o zero. E se o x é sempre menor do que zero, qual é a regra que eu vou ter que usar para popular? X menos 1. E se a regra que eu estou usando é x menos 1, significa que esse limite daqui é o limite quando x tende a zero menos de... Opa, não é menos. Eu insisto em botar um menos 1 ali, acho que é força de hábito. Então, x menos 1. Isso significa que ele vale menos 1. E nota, esses limites laterais são diferentes. Significa que a função não possui limite ali. Ela é descontínua. Depois a gente vai ver a definição de uma função contínua, mas a ideia é essa daqui. Tá? A função tem um salto. Ela passa de uma definição que está aqui, de repente ela salta para essa aqui. Então ela tem essa quebra e essa descontinuidade. Tá? Bom, então um exercício de limite lateral, qual é o truque? Não tem muito truque, é só você pensar nisso. Pensa qual é o intervalo de definição da função e usa as propriedades que você já conhece. E você pode provar que um limite não existe dessa maneira. Se os limites laterais delas são diferentes, significa que limite quando x tende a zero da minha função f não existe. Ou a simbologia matemática seria essa daqui. Esse símbolo daqui do Ed, se vocês encontrarem isso em algum livro, isso aqui significa existe. E se você colocar esse, significa não existe. Linguagem de matemática. Vocês vão encontrar isso em alguns livros assim, mas a ideia básica seria essa. Beleza, gente? Bom, no próximo vídeo vamos falar sobre o teorema de confronto, ou teorema do sanduíche, como é popularmente conhecido.